De que forma a boa comunicação, gente, a comunicação é tudo. De que forma essa comunicação pode ser compreendida por todos, principalmente quando você trabalha com vendas? Aí é que se faz muito importante. E esse é um dos desafios dos tempos da tecnologia e das novas formas de entrar em contato com as pessoas. E a Ana Paula Lemos, ela vai ajudar a entender esse desafio com a ajuda de um profissional. Vamos acompanhar porque é importante. Olha, falar bem, muitos pensam que é um dom de poucos, mas na verdade pode ser uma habilidade de muitos. E para a gente entender melhor, então, como praticar isso, vou falar com uma pessoa que é palestrante, que é administrador, que é referência em oratória, em comunicação, veio lá do Rio Grande do Sul pela primeira vez em Uberlândia. É claro que a gente tinha que abordar ele para saber de dicas valiosíssimas, principalmente na área de negócios, né? Estou falando do Cláudio Acosta. Cláudio, para fazer negócios tem que comunicar bem, né? Quem não se comunica não vende, Ana Paula. Eu defendo muito, comunicar não é o que se diz, é o que o outro entende. Você que está aí nos assistindo, saiba. Se você tem grandes ideias, grandes produtos ou serviços, mas não sabe comunicar isso ao mercado, parabéns, você terá um grande segredo guardado a 7 chaves. Ninguém saberá disso. Agora, como que funciona a comunicação? A gente está falando em oratória, né? A apresentar, aqui a gente está falando para a TV, é uma coisa. Agora, quando fecha ali na sala para fechar um negócio, é diferente a forma de comunicar, né? São dicas, são estratégias diferentes? São estratégias completamente diferentes. Quando a gente fala de oratória, ela é uma ferramenta da comunicação. Mas quando você dialoga por WhatsApp, por exemplo, com um cliente, é uma outra estratégia de comunicação, é uma outra ferramenta. Quando eu estou dando um feedback para um colaborador, é uma outra situação. A comunicação ela é altamente flexível. Nós temos que adaptá-la a cada situação. Qual é o seu objetivo ao comunicar o que você está comunicando? E mais, o que você comunica quando você comunica? Portanto, qual é o seu objetivo? Qual a ocasião onde você quer chegar com aquela comunicação? Isso é o que vai fazer toda a diferença. Não há uma receita única. Por que tantas pessoas ficam nervosas? Conversar, né, falar é uma coisa tão cotidiana. Por que bate esse nervosismo, então? O que assusta não é o microfone, o que assusta é o julgamento. Nós não temos medo de falar em público, nós temos medo de falhar em público. O que faz com que as pessoas fiquem com muito medo ao se comunicar diante de outras pessoas é o senso de avaliação, é o senso de estar sendo julgado. E isso faz com que elas tenham até sintomas físicos. Algumas pessoas até desmaiam na hora de falar em público. E como que controla isso, então? Já dá uma dica para o pessoal que está assistindo o você, porque como que controla? Não tem como. A gente se vende o tempo todo, mesmo quem não é empresário, vende a imagem, vende de alguma forma. Agora, se for desmaiar toda vez que tiver uma conversa séria, não dá, né? Então já dá uma dica para o pessoal de casa que está assistindo, assim, para conseguir tentar fechar um bom negócio, conseguir pelo menos se apresentar bem. A grande dica que eu dou é que muitas pessoas, Ana, elas acabam focando muito em decorar um conteúdo. E elas ficam presas naquele conteúdo e não prestam atenção no seu público. Se o seu público é uma pessoa ou são 1000 pessoas, estude o seu público e treine seu conteúdo. As pessoas ficam focando só em decorar e parecerem perfeitas em saber, ter o domínio daquele conteúdo, mas esquecem do principal, treinar a conexão e a interação com essas pessoas. É essa interação que trará mais paz, mais calma para qualquer comunicador. Grande segredo, treinar. O segundo, treinar. O terceiro, treinar. Apenas divida. Treine o seu conteúdo, mas treine também a conexão com o seu público. Perfeito. Então é isso. Falando sobre treinamento, a gente está recebendo então em Uberlândia pela primeira vez o Cláudio, que também é autor. Ele é referência, de fato, aqui na nossa região. E os empresários de Uberlândia, todas as cidades aqui estão tendo o prazer de receber. E a gente também, é claro, aqui no Você. Muito obrigada, viu, pelas informações, pelas dicas. Eu volto com você aí no estúdio, Mônica. É sempre bom conhecimento, né? É sempre bom saber como é que a gente pode trabalhar a nossa comunicação, que apesar da tecnologia, manda em muito, né, em tudo que a gente faz. Até na forma como a gente relaciona com as pessoas, né? E de que forma lidamos com as nossas emoções nessas relações que temos na nossa rotina. Por exemplo, nas empresas.
é muito importante que a gente tenha uma ferramenta chamada inteligência emocional nas relações interpessoais. E a gente vai entender o impacto da liderança na comunicação e na saúde mental das pessoas. Eu estou recebendo aqui hoje a psicóloga especialista em desenvolvimento de líderes e em gestão de pessoas, a Ellen Messias. Ellen, muito obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante, né, Mônica? Fundamental. Quando a gente fala de relacionamento interpessoal, o que é isso? São as relações, os vínculos que eu construo com quem trabalha comigo e com o meu chefe? Com certeza, né? Falando sobre relações interpessoais, isso envolve uma série de questões, né? Como eu me posiciono para o outro, de que forma que eu reivindico, né? Que eu peço aquilo que eu vejo que é por direito meu no ambiente de trabalho, como que nós construímos, né, algo que é importante, porque ali no ambiente de trabalho a gente trabalha o coletivo. Então eu estou falando desse envolvimento, né? Eu estou falando de criar vínculos, eu estou falando de atingir objetivos, e a gente não faz isso sozinho. Sozinho, né? E há fases para a construção desse relacionamento no trabalho? Com certeza. Começa com a aproximação, porque é tudo desconhecido, né? Vamos dizer assim. Exato. A gente pode dizer que no ambiente de trabalho a gente fala muito de competências, né? Então, muitos profissionais ali atuantes, né, de uma forma competente tecnicamente, mas é importante a gente também ter esse envolvimento, né, esse conhecimento e essa habilidade nessas competências relacionais. Isso é com o tempo, a gente vai criando vínculos, a gente vai construindo uma relação de confiança, porque se não houver essa relação de confiança, a gente não vai doar para o outro, a gente não vai co-criar juntos. A gente está falando cada vez mais de inovar. Como é que a gente vai inovar num ambiente onde existem conflitos? E esses conflitos, na maior parte das vezes, por que eles surgem? Por quê? É competitividade? É porque eu não comungo dos mesmos valores que aquela pessoa? Por que eles surgem, Ellen? Por N fatores. O que você traz é um ponto muito importante pela divergência. Nós somos diferentes. Então, existem pessoas diferentes, pensamentos diferentes, formas de agir diferentes, valores diferentes. Então, a gente compartilha isso num único espaço, num objetivo que precisa ser comum. Então, eu preciso respeitar aquilo que é divergente da forma como eu penso. Então, muitas vezes, esse espaço, Mônica, no ambiente corporativo, ele requer alguns medos, né? alguns receios. Como é que eu posso me posicionar? Como é que eu posso dizer aquilo que realmente eu penso, né, num ambiente que talvez cause receio de ser demitido, né, ou como que o outro vai me julgar? Então, são pontos importantes que a gente precisa considerar, porque isso, de fato, gera, né, esses conflitos. E aí que entra a inteligência emocional. Exatamente. Como que eu construo isso? Porque vai evitar que eu tenha reações impulsivas, que eu discuta por qualquer bobagem. Eu tô falando Sim, é exatamente isso. Né? Primeiro ponto, a gente precisa entender o que é a inteligência emocional, né? Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente acha que a gente precisa controlar as emoções, né? E não é essa a questão, né? Porque é muito importante a gente sentir. As emoções, elas existem para nossa sobrevivência, e não é diferente no ambiente corporativo. Então, por exemplo, você vai receber algum desafio, isso te gera algum medo, por exemplo, né? Uma ansiedade. E essa ansiedade é boa, né? Ele está dizendo para você, olha, Mônica, se prepare, né? Busque, constrói a sua competência ali para você conseguir entregar aquele resultado. Então, não é controlar as emoções. Eu preciso, então, controlar a minha reação frente àquela emoção, né? O que eu vou fazer com isso? Então, isso requer um autoconhecimento, né? Uma autoconsciência daquilo que eu estou sentindo, né? O que isso me causa, o quanto isso me afeta e o que eu vou fazer, o que aquilo afeta o outro. Isso também é minha responsabilidade. E hoje em dia as empresas têm trabalhado a inteligência emocional com os seus colaboradores? Sim, hoje mais do que há um tempo atrás, né? Porque esse é um tema que tem surgido, né? A gente está falando hoje muito de saúde mental, a gente está falando muito de NR1, de riscos psicossociais, né? Então, é um tema que as empresas têm, sim, de fato, trabalhado. As pessoas estão tendo cada vez mais consciência, né, dessa responsabilidade no ambiente corporativo. Deixa eu trazer algumas dicas, né, algumas mais informações com a Ellen Messias. Vou pedir aos meus amigos que coloquem lá pra gente. Olha só, inteligência emocional. Relações saudáveis no ambiente de trabalho.
Porque a gente passa a maior parte do tempo no trabalho, entra às 7h30, 8 horas e vai até 6 horas da tarde. Então você precisa construir, porque senão isso vai interferir na saúde mental. Então quando a gente fala de inteligência emocional, quando eu coloco da melhor forma, eu estou evitando problemas de saúde mental. Com certeza, com certeza. Eu preciso primeiro, Mônica, reconhecer o que eu estou sentindo, né? O porquê que isso está acontecendo comigo. Então, a aceitação de, por exemplo, de repente alguma situação desafiadora que você vivencia na relação com o outro te causa uma raiva, por exemplo. Isso. Então, eu reconhecer o que eu sinto e o porquê que eu sinto isso, quais são os gatilhos? Por que eu estou sentindo essa raiva? O que isso está querendo me dizer? Eu estou querendo me proteger de quê? Isso está dizendo o seguinte, olha, Mônica, de alguma forma se infringiu, né, os seus valores, precisa mudar alguma coisa. Então, esse é um ponto importante, a aceitação. Mas frente a isso, Mônica, quando a gente fala assim, nós temos a emoção da raiva, né? Se a gente usa só o sistema límbico no nosso cérebro, né? Sistema límbico, sistema reptiliano, a minha reação de ataque, né, é na impulsividade. Então, eu preciso ativar o que na inteligência emocional, né, no viés da neurociência, né, ela vai ativar o córtex pré-frontal. Então, é a minha capacidade de pensar, né, a minha capacidade de filtrar, de analisar, de entender qual é a reação que eu posso ter. No livro dos 7 hábitos, né, o Stephen Covey, ele traz, né, entre o estímulo e a resposta, eu tenho o poder de decidir, eu tenho a liberdade de escolher que reação que eu vou dar frente àquele estímulo. Mesmo que seja tão rápido. Mesmo que seja tão rápido. E aí eu preciso entender qual é o meu tempo. Eu não vou promover uma conversa difícil com você se eu estiver na minha explosão da raiva. Eu preciso entender, será que é o momento? Entendi. Dá um tempo, pense e depois volte para conversar. Mas volte para conversar. Não esqueça. Não esqueça. Porque senão aquilo você vai ficar sufocado, né, Ellen? Sim, sim. E aí é a questão, né? O conflito, aí você me perguntou, né? De onde surge? Pela falta de diálogo, pela falta de clareza, de alinhamentos. É necessário nessas relações interpessoais a gente fazer um contrato. O que eu espero de você? O que você espera de mim? Como é que a gente pode construir essa relação, né, em harmonia, que vai ser bom para ambas as partes. Ajuda a lidar com desafios, como você falou. E essa questão da saúde mental no trabalho, porque muitas vezes o colaborador não chega até o chefe, né, ao responsável ali, para falar, eu não estou bem. Sim. E aí isso vai virando uma bola de neve, porque há uma insatisfação, há uma doença e isso não se é resolvido. Exato, exatamente. Quando você traz essa questão da relação líder-liderado, existe um ponto muito importante aqui, Mônica, que hoje, né, no ambiente de trabalho, a gente tem percebido alguns líderes despreparados em relação a essas competências relacionais. Né? Por que isso acontece? Porque a gente vai olhar, né, tem muitas empresas, eu estou falando de empresas grandes, pequenas, que falta, de fato, políticas de gestão de pessoas que promovam isso. Né? Então, muitas vezes esses líderes, eles são promovidos não por habilidades emocionais, por habilidades relacionais, mas pela habilidade técnica, porque eu fui um bom técnico, eu entreguei muito bem e eu mereço ser promovido. Esse é um viés importante aí. Tem gente participando aqui, muito obrigada pela sua participação. Deixa eu aproveitar a Ellen Messias. Trabalho nada mais que uma terapia ocupacional. Não entendi o comentário aqui da Karina, né? Depois talvez seja no ponto de vista de que trabalho, de fato, faz com que ela enxergue a vida, né, de uma forma positiva, porque faz parte, né, do nosso propósito de vida. Aliás, precisa fazer parte. Né? Obrigada, Karina, pela sua participação. Criei alguns vínculos no ambiente de trabalho, estava tudo bem enquanto eu falava sim para tudo. Até que um dia veio um não e aí ela foi demitida, Ellen. Aí ela pergunta, onde estava a inteligência emocional da empresa? Olha que interessante. Bom, acho que é uma participação muito importante, Mônica, porque isso a gente vê muito, né? É uma realidade muito comum isso. E aí, a gente entra, né, na análise transacional, que é uma teoria da personalidade, né? E aí o Eric Berne, ele fala pra gente, nós somos formados, a nossa personalidade, ela é formada por 3 estados do ego. Então, por exemplo, quando ela fala sim para tudo,
Qual é o estado do ego que está ali, né, em evidência? É a nossa criança submissa, que aceita tudo. Isso, de certa forma, é uma relação parental que eu estou transferindo para o ambiente de trabalho na minha relação hierárquica. Entendi. Né? Isso inconsciente. Então, e muitas vezes, quando a gente emite isso, sim para tudo, né, eu acabo construindo um padrão comportamental ali de repetições. E aí, quando eu mudo, não, então agora eu não vou fazer, né? E de alguma forma isso gera jogos psicológicos. E que, né, e talvez seja esse o ponto que ela tem vivenciado aí nessa situação. A psicoeducação, eu fico pensando, né? Exato. Que precisa. A Lilian, de 45 anos, aprenda a lidar com as emoções nas relações do dia a dia nas empresas. Tem empresas que têm preconceitos em relação a alguns cargos. Isso mexe muito com a autoestima de quem está trabalhando e se dedicando ali, Sim. que se sente desvalorizado. Interessante essa reflexão da Lilian. É muito interessante, né? Porque a questão da desvalorização, Mônica, isso também é um ponto nas relações interpessoais, como é que a gente fortalece esses vínculos, né? É valorizando, eu reconhecendo quem é você, reconhecendo o que você faz, reconhecendo o seu trabalho. Né? Então, quando eu não tenho essa valorização, que a gente chama isso, né, de carícias positivas, eu me sinto falta. E o sentir falta, de alguma forma, eu jogo no meu comportamento, né, com as pessoas e acabo também gerando conflitos, né, a partir desses jogos psicológicos. Então, o valorizar, o reconhecer, o feedback, né, sempre positivo, isso é muito importante. Eli, eu adorei essa conversa. Vamos Eu pensar também. até no próximo viés sobre isso, porque independentemente sobre se é uma empresa com 5 pessoas, né? Porque a gente tem 10 Sim. pessoas, 15 pessoas, ou uma empresa que tem lá os seus 10 mil, sei lá, 3 mil Sim. funcionários, a gente tem que trabalhar essa inteligência emocional. Acho que foi um alerta que você acendeu aqui pra gente hoje, por isso eu preciso te agradecer, viu? Que bom, eu que agradeço pela oportunidade. E vamos falar Sempre. depois sobre análise transacional também. Vamos que é bem falar. bacana, essa questão Vamos da gente falar. entender quando a gente usa a nossa criança. Isso, o nosso pai Nosso crítico, pai ou crítico. pai protetor demais. As pessoas precisam entender sobre isso. Sim, e você está exatamente. aqui justamente para isso. Muito Obrigada, eu que viu? agradeço. Obrigada. Ellen Messias, ela que é psicóloga e também especialista em desenvolvimento de pessoas, gestão de pessoas, com a gente aqui hoje. E muito obrigada pela sua participação.